Bom dia, nono ano. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estou morrendo de saudade. Veja, separa um lugarzinho da sua casa para assistir às nossas aulas. Aí você terá que acessar o portal Plural e assistir também às nossas videoaulas no canal do Espaço Educativo. Toda vez que você for ter aula, assistir essas videoaulas, você separa o seu livro, seu caderno, sua régua, seu material, suas canetas e principalmente dicionário. Não se esquece do dicionário não, viu? Não se esquece não, tá? Coloca esse dicionário aí, coloca uma garrafinha com água e estude bastante. Lembre-se que o foco e o sucesso do conhecimento é seu. Boa sorte! Essa é a nossa primeira aula de língua portuguesa, guias de cidade, conhecendo lugares, tipos de sujeito, tipos de predicado. Roteiro, agenda do dia 6/5/2020. Bom dia! Guias de cidade, conhecendo lugares. Continuando aí o capítulo 3, é uma revisão. Vocês, tanto o nono ano A quanto o nono ano B, estão afiados nisso aí. Tipos de sujeito, núcleo do sujeito, verbos impessoais, tipos de predicado, verbo transitivo, complemento do verbo transitivo, que é objeto direto e indireto, verbo intransitivo, verbo de ligação e predicativo do sujeito, que é conhecido como PTS. Essa será a nossa agenda do dia dessa aula 1. Tipos de sujeito. Iremos iniciar com os tipos de sujeito. Às vezes, eu não sei quem sou. Se liga aí, pessoal, na revisão. Tipos de sujeito. Vamos estudar agora a análise sintática, a parte da gramática que estuda e classifica quanto à função que desempenha na oração as palavras. A frase é uma unidade linguística com ou sem verbo, mas tem que transmitir uma ideia. Não é obrigatório vir com um verbo. A oração são os verbos que encontramos em uma determinada frase. Período, frase formada por uma oração. Período simples, quando tem duas ou mais, chamamos de período composto. Essa função sintática, esse estudo das palavras quanto à sua função na frase, você vai iniciar com os tipos de sujeito. Sujeito simples, quando tem só um núcleo. Sujeito composto, quando tem dois ou mais núcleos. Exemplo, a velha ponte foi destruída. Eu tenho aí, um só sujeito, a velha ponte, passa uma barrinha, copia aí no teu caderno, a velha ponte passa uma barra, foi destruída, seria o quê? O predicado. Quem seria só o núcleo aí dessa frase? Ponte. Destaca aí com seu marca-texto, ponte. Paula e seu irmão viajaram. É um sujeito simples? Não. É um sujeito composto, porque eu estou falando de Paula e seu irmão. Quem seria o núcleo? Paula e irmão. Se eu for falar do sujeito oculto, você vai ter como identificar? Sim, através da flexão do número, pessoa, verbo, ou pelo contexto, ou seja, a leitura, né? Iremos ao show. Não vem exposto na frase, mas através da desinência do verbo ou do número pessoa, você descobre que é o nós. Nós iremos ao show. Não vem, mas pela desinência verbal, tem como você identificar o tipo de sujeito. Já o sujeito indeterminado, certo? Você tem aí duas teoria para se identificar esse sujeito indeterminado, com o verbo na terceira pessoa do plural, certo? Ou com o verbo na terceira pessoa do singular com o pronome si. No singular com o pronome si. O sujeito indeterminado, ele não pode determinar o sujeito. Se liga aí, escreva aí. Vou repetir a outra frase. Precisa-se de livros usados. Outra frase, ainda não inventaram a máquina do tempo. Desconfiou-se da proposta do vendedor. Identifique que aí
quando você fala desconfiou-se, ó, terceira pessoa, não tem como determinar. Está no singular e acompanhado do pronome se. Ainda não inventaram, ó, terceira pessoa do plural, mas também não tem como você identificar, tá? Se liga aí, esse verbo, tanto ele pode vir na terceira pessoa do plural ou do singular, acompanhado do pronome se. Lembrando que não tem como você determinar. Oração sem sujeito. São orações constituídas apenas pelo predicado, pois a informação fornecida não se refere a nenhum sujeito. Iremos estudar agora os verbos impessoais também. Nos casos da oração sem sujeito, os verbos são impessoais, ou seja, não possui o que? Pessoa. E vem conjugado na terceira pessoa do singular. Veja alguns verbos impessoais que não possuem sujeito. Oi, turma, vamos estudar agora a oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Iremos ver agora o verbo haver, fenômenos da natureza, e o verbo fazer. O verbo fazer é indicador de tempo cronológico. Ele sempre vai vir na terceira pessoa do singular. Já o verbo que indica fenômeno da natureza, certo? Relacionado à natureza, ele é reconhecido também como oração sem sujeito, ou seja, ele não é possuidor de sujeito. Esses verbos faz, haver, ser, eles sempre serão colocados na terceira pessoa, quando ele for indicador de oração sem sujeito, na terceira pessoa do singular. O verbo haver, no sentido de existir, ou indicador de tempo decorrido. Primeiro exemplo, faz 3 anos que me formei. É um verbo fazer, indica tempo, ó. Faz 3 anos, ó, que me formei. Olha aí o verbo. Um tempo cronológico. Faz muito calor, ó, indica uma temperatura. Choveu, fenômeno da natureza. Há 10 anos que tento viajar, ó, sentido de existir, ou indicador de tempo. Havia 2 camisas. Ó, havia 2 camisas. Essas são algumas das características da oração sem sujeito. Resumindo a oração sem sujeito. Nas frases com sujeito, há sempre um elemento substituível por ele ou ela, eles ou elas. Já nas frases sem sujeito, os verbos são impessoais. Os verbos impessoais sempre aparecem na terceira pessoa do singular. É preciso observar o sentido do verbo e o contexto. Lembra aí, pessoal, a leitura, como é importante, ó, o contexto em que está inserido. Nos usos não literais, eles podem ser utilizados de modo pessoal, ou seja, possui sujeito. As frases com sujeito podem apresentar-se com sujeito determinado ou indeterminado. Vejam aí, ó. Iremos estudar agora o núcleo do sujeito, que é a palavra principal, né? Os alunos do curso de Direito visitaram o fórum. Sujeito, toda a maioria aí da frase, né? Os alunos do curso de Direito. O núcleo do sujeito, olha aí, ó, só a palavra principal. Qual é a palavra principal dessa frase? Os alunos. Por quê? Porque quem visitou o fórum foi os alunos, não o curso de Direito. Portanto, os alunos é o termo central do sujeito. Outra frase aí, ó. Os moradores da Rua das Flores organizaram uma festa junina. Quem é o sujeito? Né? Os moradores da Rua das Flores. Qual a palavra principal desse sujeito? Os moradores. Por quê? Porque quem organizou uma festa junina foram os moradores, não a Rua das Flores. Portanto, os moradores é o termo central do sujeito. Lembre-se que núcleo é a palavra principal. Simulado Enem de gramática. João precisa tirar uma boa nota no Enem. Quem precisa tirar uma boa nota no Enem? Quem é o sujeito? O teu livro, na página 73, vamos fazer aí esse exercício. Minha mãe é veterinária. Quem é veterinária? Minha mãe. Que tipo de sujeito eu tenho aí?
Sujeito simples. Deixar uma petição em minha mesa. Esse sujeito aí, ó, não tem como você identificar, é um sujeito indeterminado e está na terceira pessoa do plural. Deixaram. Paulo e os amigos fizeram um abaixo-assinado. Eu tenho dois núcleos, eu tenho um sujeito composto. Ventou muito a noite passada. Sujeito vazio, oração sem sujeito, ventou, fenômeno da natureza. Sou contra qualquer tipo de devastação. Não venho na frase, mas através da desinência eu sou. Eu identifico um sujeito oculto. Faz anos, ó, faz, verbo fazer, também não tem sujeito, oração sem sujeito, mas se você colocar aí, ó, o dedinho aqui, ó, faz com que o cobrir, você tem a frase, ó, Brasil sofre com as queimadas. Quem sofre com as queimadas? Brasil, ó. Então, eu tenho Brasil. Esse tipo de sujeito é um sujeito simples. Então, na frase F, no início, você tem oração sem sujeito. E aí, depois, você tem um sujeito simples. Precisa-se de auxiliar administrativo. Novamente, ó, precisa-se. Eu tenho um sujeito, terceira pessoa do singular, mas o pronome se, sujeito indeterminado. Dançavam no ar os flocos de neve. Sujeito, os flocos de neve. Por quê? Porque é uma linguagem conotativa. Uma linguagem o quê? Que indica algo irreal. Os flocos de neve. Então, se você pegar o seu livro na página 73, você tem assim, ó, atenção. Quando usados, lá no finalzinho, ó, atenção. Quando usados em linguagem conotativa, os verbos que indicam fenômeno da natureza deixam de ser impessoais e passam a concordar com o sujeito a que se refere. Quando ele volta aqui para a questão, ó, por favor, aí, ó, volta aí, ó. Quando ele diz que os flocos de neve, na letra H, ó, dançavam no ar os flocos de neve. Quem era que dançava no ar os flocos de neve? Então, você tem aí, ó, destaca aí, por favor, ó. Você tem um sujeito. Que tipo de sujeito é esse? Sujeito simples. Em nossa região, às vezes neva. Oração sem sujeito, fenômeno da natureza. Esqueceram a televisão ligada. Tem como identificar? Não. Que tipo de sujeito eu tenho? Sujeito indeterminado. Houve desmatamentos durante a madrugada. Terceira pessoa do singular, o verbo haver, que eu posso trocar por existir, tá? E representa aí uma oração sem sujeito. Nas páginas 70, 71, 72 e 73, fala de todos os tipos de sujeito. Faça o seu resumo de estudo. Turma, pega o seu caderno aí, copia essa questão, copia com atenção. Já falamos bastante sobre essas questões aí, ó. Analisa as orações seguintes e marca a alternativa em que pode identificar uma oração sem sujeito. Cuidado nas casquinhas de banana. Que ainda nessa aula iremos discutir e vamos ver aí quem respondeu corretamente. Turma, preste atenção aqui nesses exemplos. Vamos iniciar agora o estudo sobre o predicado. O predicado é o fuxiqueiro que fala de tudo sobre o sujeito, tá? Então, você tem aí, ó, o predicado pode depender ou não da existência de um sujeito. Assim, ele pode ser aquilo que se declara sobre o sujeito. Você tem aí duas frases, certo? Na primeira frase, o verão brasileiro é inclemente. Quem é inclemente? O verão brasileiro. Então, o sujeito aí é o verão brasileiro. E o predicado é a sua declaração sobre o sujeito, que seria é inclemente. O verbo mais o restante da frase, da declaração. No entanto, uma oração mesmo sem sujeito é um predicado. Veja aí esse exemplo que demonstra a oração sem sujeito. Havia, que pode trocar por haver por existir. Está na terceira pessoa do singular, certo?
e não tem sujeito. É um verbo impessoal. Existem 3 tipos de predicado: nominal, verbal e verbo nominal. Se liga aí nas dicas. O predicado nominal possui o verbo de estado, ou seja, os chamados verbos de ligação, que são o ser, estar, aparecer, permanecer, ficar, continuar, tornar-se, andar, viver e virar. É aquele cujo núcleo é o predicativo do sujeito, que chamamos de PTS. Aí você tem uma frase: ele estava feliz. Ele, sujeito simples, estava, verbo de ligação, feliz, predicativo do sujeito. É uma qualidade do sujeito. Então, se eu colocar uma barrinha aqui, ó, no ele, você separa o sujeito, estava feliz, será um predicado, porque indica uma qualidade, um estado. Predicado verbal. O predicado verbal constitui-se de um verbo ou locução verbal, que expressa a ideia de ação. Este verbo ele pode ser transitivo, que precisa de complemento, que chamamos de OD e OI, ou intransitivo, quando ele tem o sentido completo e não precisa de complemento. O núcleo do predicado verbal é o verbo, pois traz em si a ideia de ação. Verbo transitivo indireto. O verbo transitivo indireto tem como característica a necessidade de complemento por meio de uma preposição. Exemplos: Giovana e André gostam de comer bolo. Eu acredito em você. Já o verbo transitivo direto não exige uma preposição, mas também precisa de complemento. Quero fazer macarrão. Quero fazer o quê? Você faz essa pergunta ao verbo. E ao lado do verbo não vem acompanhado de preposição. Por isso que ele é chamado de OD. Ou também só com as siglas. Verbo transitivo direto pode ser VTD. E quando for verbo transitivo indireto pode ser VTI. Predicado verbo nominal. Tem 2 núcleos. Um verbo e um nome. O verbo indicação. O nome da qualidade. Ou seja, um adjetivo. O professor chegou apressado. O professor, sujeito simples, chegou apressado, predicado, verbo nominal. Chegou indica uma ação e apressado dá a qualidade ao sujeito, o professor, que classificamos como um PTS, predicativo do sujeito. Pega aí seu livro na página 75, onde tem um exercício que fala sobre os predicados. Eu acredito que vocês já até responderam. Vamos fazer a correção? Identifique e classifique o predicado dos enunciados a seguir, apresentando ainda o núcleo do predicado. Os ativistas chegaram tarde. Predicado, chegaram tarde. Tipo de predicado verbal. Quem é o núcleo? Chegaram. Lembre que o núcleo é o verbo do predicado. Os ativistas chegaram atrasados. Predicado, chegaram atrasado. Tipo de predicado, verbo nominal, porque chegaram, indicação, e atrasado, a qualidade. Letra C. Os ativistas estavam atrasados. Predicado, estavam atrasados. Tipo de predicado, nominal. Oxe, por que, professora, nominal? Estava é um verbo de ligação. E atrasado é um PTS, que faz essa ponte para o sujeito. Eu tenho os ativistas, sujeito simples, estava, verbo de ligação, e atrasado PTS, que é a qualidade. Se liga aí na dica, ó, não se confunde não. Chegaram, verbo de ação na letra B. Já na letra C, você tem aí um verbo de ligação. E lá, na letra B, um verbo de ação. Não confunde, ligação com ação. Ação. Né? Olha aí, ação. Observa aqui no vídeo, eu estou fazendo uma ação, ó. Janeide levantou os braços, ó. Certo? Janeide estava triste. Veja aí. Um indica
uma ação, e a segunda, janeiro estava triste, indica uma qualidade. Letra D. Todos andavam na passarela das Cataratas do Iguaçu. Eita, que beleza! Predicado. Andava na passarela das Cataratas do Iguaçu. Tipo de predicado, verbal. Núcleo, andavam. Letra E. Todos andavam emocionados na passarela das Cataratas do Iguaçu. Predicado, andavam emocionados na passarela das Cataratas do Iguaçu. Que tipo de predicado eu tenho aí? Verbo nominal. Por quê? Eles estavam o quê? Emocionados. Núcleo, andava e emocionados. Letra F. Todos estavam felizes na passarela das Cataratas do Iguaçu. Predicado, estavam felizes na passarela das Cataratas do Iguaçu. Esse tipo de predicado é nominal. Estavam, ó, verbo de ligação, felizes, PTS, qualidade, adjetivo. E quem é o núcleo do predicado? Felizes. Vou repetir o núcleo do predicado da letra A. O núcleo do predicado da letra A é chegaram. O núcleo do predicado da letra B, chegaram e atrasados. O núcleo do predicado da letra C é só atrasados. O núcleo do predicado da letra D, andavam. O núcleo do predicado da letra E, andava e emocionados. E o núcleo do predicado da letra F, felizes. Seu livro na página 80, 81 e 82. Acredito que todos já responderam. Vamos fazer essa correção aí. Leia a tirinha a seguir e resolva as questões 1, 2 e 3. Colocaram uma cesta com gatinhos na minha porta. Eles sabem que eu não resisto. Adoro cestas. Considerando o primeiro balão do primeiro quadrinho, responda na página 80. Que tipo de sujeito a oração apresenta? Colocaram uma cesta, colocaram terceira pessoa do plural, não tem como identificar, eu tenho aí um sujeito indeterminado. Na letra B, e como se classifica o predicado desta oração? Trata-se de um predicado verbal, pois está realizando uma ação. Questão 2. Há duas orações no segundo balão do primeiro quadrinho. Observe. Eles não sabem que eu não resisto. Qual é o sujeito de cada uma dessas orações? Na primeira oração, o sujeito é eles. Na segunda, eu. Os dois são sujeitos simples. Então, na primeira, eu tenho eles. Na segunda, eu tenho eu. Eles sabem, eu não resisto. Terceira questão. Releia a fala do segundo quadrinho. Adoro cestas. Qual é o sujeito dessa oração? Adoro, você descobre pela desinência do verbo. Não está aí exposto, mas eu adoro. Então, seria um sujeito oculto. Como você poderia dar essa justificativa? A desinência e pelo enunciado e contexto da frase. Adoro cestas, que eu adoro cestas. E pela conjugação do verbo que está na primeira pessoa do singular. Letra B do terceiro. Que tipo de predicado essa oração apresenta? E qual é o núcleo desse predicado? O predicado desta oração é verbal, pois ele apresenta um verbo significativo, ou seja, um verbo de ação. Portanto, o núcleo desse predicado é o próprio verbo, adoram. Mas não tá minha parte. Isso tá igual aquele velho, tá ligado?